glorificarei. O Pai está referindo ao seu próprio nome. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. De novo, onde? Quando? Nessa vida preciosa, única, que viveu com um motivo, um alvo, um foco, uma meta, um fardo, a glória do meu Pai. Então, queridos irmãos, que privilégio para nós podermos, nessa primeira noite, não sei se seguiremos com o tema da própria vida do Senhor, vamos seguindo a direção do Senhor, ou iremos para a vida de Paulo, possivelmente, algo sobre Pedro, conforme o Senhor nos conduzir, nos direcionar. Nós vamos ver como esse fardo se manifestou nessas vidas. Claro que teríamos que iniciar, necessariamente, por essa vida única e preciosa, o homem segundo o coração de Deus, nosso Senhor Jesus. Então, os últimos textos que lemos, talvez você ainda tenha a sua Bíblia aberta aí, foi João 17. E quando nós chegamos a João 17, nós temos aí um clímax. Eu estou certo que em outra ocasião mesmo, comentando algo desse capítulo com os irmãos, eu disse que muitos estudiosos desse capítulo são unânimes, de uma forma ou de outra, em dizer o seguinte: João 17 é o santo dos santos da Bíblia. Outro irmão diz assim: quando lemos João 17, nós precisamos tirar nossas sandálias dos pés, porque estamos pisando em uma terra santa. E por que isso? Porque, irmãos, o capítulo 17 de João, onde iremos extrair algumas lições sobre o fardo pela glória de Deus, vamos abordar João 17 assim, dentro desse tema que já citei, esse tema maior, porque ele pode ser abordado de muitas formas. Abordado pela visão do Senhor, o sumo sacerdote, abordado pelo que ele falou aos discípulos, seu cuidado, digamos, paternal por ele, abordado nas relações que ele faz dos discípulos com ele, dos discípulos com o mundo, muitas abordagens. Esse capítulo é riquíssimo. Nós vamos abordá-lo hoje com este foco, o fardo pela glória de Deus. Então, quando nós chegamos aí, o que nós temos em João 17, porque ele é realmente um santo dos santos da Bíblia. Porque nós vamos conhecer o coração do Pai por meio do Filho em João 17. Nós vamos saber como são, coloquemos assim, as entranhas do coração de Deus o Pai. Nessas palavras de Deus o Filho, na chamada, assim chamada oração sumo sacerdotal de Cristo. Inicialmente nós vemos os versos 1 e 4, por causa da abordagem que vamos fazer. Então olhe de novo, por favor, para ele. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos e disse: Pai, é chegada a hora. Essa expressão no Evangelho de João é singular. Ela aparece a primeira vez no capítulo 2, você deve se lembrar, quando a mãe do nosso Senhor traz aquela necessidade sobre o vinho que acabou naquelas bodas. E então o Senhor diz assim a ela: mulher, interessante que ele não diz mãe, né? Porque o que estava envolvido ali não era essa questão de mãe e filho, não é? Mas eram os interesses do filho relacionados ao seu pai. Então ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Então nós sabemos que o Senhor fez ali apenas uma expressão do significado daquela hora. Que hora? A hora em que, sim, a água seria transformada em vinho na preciosa redenção da cruz do Calvário. Essa era a hora. Será o sentido figurativo das coisas que estão escritas na Bíblia. Com as minhas palavras agora, Jesus Cristo veio por uma determinada hora, que é aquela morte na cruz. Morte, ele se deu, ele entrou na morte, ele não morreu. Houve uma morte do corpo físico e uma ressurreição com o corpo glorificado. Que é todos nós que nascemos de novo, nós que nascemos em Cristo, primeiro nós que morremos em Cristo para o sistema do mundo, e que nascemos de novo
e temos uma relação de vida espiritual com Ele 24 horas, nós oportunamente, quando dá vontade de Deus, nós teremos esse corpo glorificado. Por enquanto, não. Por enquanto nós estamos em processo de depuração. Limpar nosso ego, nosso coração cheio de entulho. Por isso que eu falo que espiritualmente eu sou um trapo de imundície. Para configurar realmente que nós não temos que ter glória aqui. Temos que dar glória a quem nos dá essa oportunidade da vida eterna. A hora. Mas agora ele vai dizer, Pai, é chegada a hora. Você vê? No capítulo 2, ainda não é chegada a minha hora. Mas no capítulo 17, é chegada a hora. Porque nosso Senhor está à sombra da cruz. Aqui em João 17, ele está a horas. Algumas horas. E o que ele tem a dizer? Como ele abre, digamos, essa oração, depois dessa frase, Pai, é chegada a hora, aí está a palavra, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Sabe o que o Senhor quer dizer com glorifica teu Filho? Vamos traduzir essa expressão de outras formas. O Senhor está dizendo, Pai, fortalece teu Filho. O Senhor está dizendo, Pai, equipa o teu Filho. Pai, concede para o teu Filho tudo o que ele precisa para que ele não hesite diante da cruz. O que nós temos depois de João 17? Nós temos João 18. O que nós temos em João 18? Getsemane. O que o Senhor diz no Getsemane 3 vezes? Como ele ora? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Por causa das implicações do que esse cálice significa. Separação da face luminosa, santa, gloriosa do seu amado Pai e eterno Pai. Então, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Foi isso que moveu a vida humana do nosso amado Senhor Jesus. O fardo pela glória de Deus. Tua vontade, tua obra, são as palavras dele nos versos que nós lemos. Então, quando ele diz, glorifica teu Filho, sabe, irmãos, precisamos ser cuidadosos com essas palavras. Porque o Senhor não está pedindo ao seu Pai para que ele tenha um novo irmão aqui. Você não entende o que isso significa? Você lembra o que aconteceu no irmão? Ele foi transfigurado diante dos seus 3 discípulos e eles viram sua glória. Pedro ficou tão impactado que na sua epístola ele diz assim, nós estávamos com ele no Monte Santo e ouvimos aquela voz enviada a ele pela, Pedro chama, a glória excelsa. E foi enviada a seguinte voz, este é meu Filho amado. Tão impactante foi aquela cena de glória. Então, quando o nosso Senhor fala, Pai, glorifica o teu Filho, o que será que ele está pedindo? Um novo irmão às vésperas da cruz? Definitivamente não. Nosso Senhor está pedindo para ser fortalecido, sustentado, equipado, para que essa horrível hora seja enfrentada sem recuo, sem hesitação. Não seja a minha vontade, mas sim tua vontade. Então, glorifica teu Filho, para que, você vê? O Filho te glorifique a ti. Equipa, fortalece, sustenta o teu Filho. Podemos dizer assim, do contrário, como teu Filho glorificará a ti. Esse é o sentido da oração do Senhor. Maravilhoso. Porque mostra que o nosso Senhor Jesus não foi, em hipótese nenhuma, um super-homem. Graças a Deus, porque super-homem não podia nos salvar. Nós não somos super-homens. Nós somos só homens. Fracos, vulneráveis, sujeitos a toda sorte de tentações. E assim foi o nosso Senhor. Fraco, vulnerável e sujeito a toda sorte de tentações. Ou não? O que o livro de Hebreus diz? Tentado em todas as coisas, nossas semelhanças, mas sem pecado. Graças ao Senhor. Então, amados irmãos, explicando um pouquinho sobre o verso 4, nós já vamos fazer uma divisão desse capítulo nesta abordagem que já mencionamos. O fardo do Senhor pela glória de Deus.
Verso 4, então, que também lemos, ele diz assim: